Chegamos às semifinais da Copa do Mundo de 2026 e neste vídeo vamos falar sobre como chegaram França e Espanha a este duelo que vai acontecer em Dallas na próxima terça-feira e quem leva vantagem, o que a gente pode esperar taticamente desse confronto. Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol de Seleções, seu lugar para ficar bem informado sobre as coisas do futebol das seleções, não só durante a Copa do Mundo, como também ao longo de todo o ano. Peço seu like, peço a sua inscrição e que você assista ao vídeo e deixe a sua opinião. O que você está esperando dessa super semifinal entre França e Espanha? Então vamos começar a falar de como chegou a França, né, se classificando contra Marrocos. Mais uma vez, a formação da França no seu 4-2-3-1. O Koné assumindo a titularidade no lugar do Tchouaméni. O Koné sentiu uma pancada nesse jogo. Vamos ver como é que ele vai estar disponível para a semifinal. Quem vai estar aí como titular ao lado do Rabiot. E isso é importante porque muda a característica, né? O Tchouaméni é um jogador de mais lançamento, de mais bola longa, e o Koné é um jogador de mais infiltração. Então muda um pouco o estilo da França de prosseguir no meio campo, tendo um ou tendo outro. Mas contra Marrocos deu muito certo o jeito francês de pressionar, de marcar em cima, eles viram, né? E é o que a gente falou aqui no vídeo anterior, quem assistiu lembra, que se a França visse o que o Canadá fez com o Marrocos no primeiro tempo, ela ia fazer a mesma coisa, só que tendo muito mais qualidade. E foi. A melhor forma de você tirar Marrocos do jogo é matando a saída de bola deles. Foi uma coisa que o Carlo Ancelotti não enxergou no duelo entre Brasil e Marrocos, né? E acabou custando caro. O Brasil ficou com uma impressão muito negativa, principalmente naquele primeiro tempo. Mas a França aniquilou a saída de bola de Marrocos, conseguiu tirar o Boadi e o El Anaoui do jogo, e assim ficou mais fácil. O Marrocos virou uma presa mais fácil, e ao longo que a coisa foi andando, os franceses conseguiram chegar na vitória, né? Até acho que tem lances polêmicos, acho que o pênalti não foi pênalti, por exemplo, mas enfim, a França foi muito superior e a França encontra espaços, né? Seja com o Olise caindo para dentro, seja com o Mbappé saindo da área, uma coisa que está acontecendo muito, porque você tem jogadores que atacam espaço aí, então o Mbappé está vindo muito buscar jogo do lado, você tem dois laterais que dão boa amplitude, dão corredor. E a França está jogando um futebol muito bonito, né? É difícil se chegar na Copa do Mundo, você tendo grandes jogadores e todos eles estarem em ótima forma, né? E na França estão. A gente sabe que a temporada do Mbappé foi acidentada com lesões, a do Dembélé também, o Doué também teve lesões, né? O PSG emendou o Super Mundial na temporada e agora a Copa do Mundo. Então, todo jogador do PSG basicamente teve algum período que ficou fora, com desgaste, foi poupado, mas agora está todo mundo bem, né, nesse ataque. O Olise, o Dembélé, o Barcola, o Mbappé, e a França é o time que encantou todo mundo, que está todo mundo esperando que seja o campeão, mas futebol não é uma coisa tão simples assim. Acho que a França é o time que está jogando mais bonito, mas acho que tem muita coisa para acontecer ainda. Olhando para a classificação espanhola, a gente tem aqui uma Espanha que acabou sofrendo contra a Bélgica, né? Um primeiro tempo onde a Espanha teve dificuldades de encontrar espaço, a Espanha não está conseguindo utilizar o Oyarzabal como falso 9, e é curioso, né? Porque ao longo do ciclo funcionou super bem, mas agora não está funcionando tão bem, o Oyarzabal não está conseguindo conectar com os jogadores, o Lamine Yamal ainda não está tão solto, se movimentando como sempre se movimenta, então é uma Espanha que está dependendo da posse de bola para tentar criar, né? A gente viu mais uma vez a confirmação da novidade tática para esse mata-mata do De La Fuente, que é trazer o Baena como mais um homem para dentro e o Cucurella atuar como um ponta. Até em alguns momentos o Baena abriu mais nesse jogo do que no jogo anterior, mas a Espanha busca trazer uma superioridade no meio e o Cucurella dá essa amplitude do lado esquerdo, e do outro lado o Pedro Porro é o cara que dá a ultrapassagem, né? Porque o Lamine Yamal, ele é um ponta de corredor, mas ele é um ponta que arma muito o jogo, que dá muito lançamento de pé trocado. Então ele é um cara que vem, que arma o jogo ali na entrada da área. Isso dá espaço para um lateral passar corredor. É isso que está acontecendo. O Rodri segue jogando bem,
E o De La Fuente encontrou para esse último jogo o Fabian Ruiz como uma opção melhor que o Pedro. O Pedro não está fazendo uma grande Copa. Então o Fabian Ruiz, que é um cara que controla muito o jogo mais lento com passe para o time se defender com a bola, né? Ter a posse e ter o controle do jogo. E que é um cara que também tem uma boa pisada na área, isso acabou gerando gol. Então mostrou que a decisão é acertada, né? E a Espanha criou, principalmente no segundo tempo, acabou criando mais e acabou parando no Courtois até que ele foi substituído. Mas foi uma vitória merecida, né? O Merino é um caso à parte, né? Porque ele entra no final dos dois jogos e faz 2 gols no final, seja contra Portugal ou seja contra a Bélgica. Merino é um cara que dá infiltração. E aí a gente vai, já vou trazer a tela aqui do França e Espanha. Merino foi titular no jogo do 5-4 entre França e Espanha no ano passado, em junho do ano passado, né? Então não é uma coisa que faz tanto tempo, foi no finalzinho da última temporada, onde essas equipes se enfrentaram lá na Alemanha, né? E é curioso que os 2 jogos foram na Alemanha, né? A semifinal da Euro 2024, onde a Espanha ganha por 2-1, e a semifinal da Nations em 2025, que a Espanha ganha por 5-4. E nesse jogo o Merino era titular. Então a gente tinha um meio que tinha o Merino, como esse cara da aproximação no ataque. O meio era Zubimendi, Pedri e Merino. Agora a gente... será que vai ter o Merino como titular? Se ele segue como arma secreta? Porque ele dá essa aproximação na área que é muito importante, né? Então, olhando para o time da Espanha, tem esses dilemas. Ele vai com Pedro, ele vai com Fabian Ruiz. E olhando para o time da França, o que pode incomodar mais, né? Porque se você for pegar, o Cherki foi o cara que mudou a história do França e Espanha. Estava 5-1 para a Espanha, Espanha completamente dominante. Quando entra o Cherki, tudo bem que a Espanha baixou um pouco a intensidade, mas quando entra o Cherki, ele bagunça o jogo. Eu não acho que o Cherki vai começar jogando, porque não começou até agora, e o Deschamps não vê ele muito como uma arma de começo de jogo, mas eu acho sim que o Deschamps está pensando no Cherki como um elemento fundamental, porque ele é o cara que dá o passe diferente. E a Espanha e a França vai precisar disso para furar a linha da Espanha. Agora vamos pensar no choque de estilos, né? A Espanha, ela é tudo que a França não gosta, porque é um adversário que tira a posse de bola dela, ainda mais dessa França atual, que é um time que quer ter a bola, diferente de outras versões da França do Deschamps. Essa quer ter a bola, essa quer controlar, essa quer sufocar o adversário e criando situações de gol. A Espanha, ela tira essa posse de bola e ela tem um sistema sólido, né? Muito baseado no guardiolismo posicional ali, que te impede de executar tantas transições. Quando a Espanha está com o time bem organizado, ela sofre poucas transições. E isso vai demandar muito trabalho da França. A França vai ter que disputar essa posse de bola com a Espanha, que não é fácil. Então, vai ser o primeiro desses duelos onde a França vai querer muito mais a bola. E vamos ver como é que vai ser isso, né? O meio-campo da Espanha é muito bom para isso. Mas vai ser um grande jogo. Eu não acho que há favoritismo. Eu entendo que a França está jogando futebol mais bonito, mas a Espanha é um time que não teme a França. E a Espanha tem condições de atrapalhar muito. Então, para mim, está igual. Está 50-50. Acho que a França tem um goleiro melhor, por exemplo. O Nai Simon não está seguro, apesar de ter tomado só um gol na Copa do Mundo. Demonstrou insegurança. Acho que a zaga da França é melhor. Individualmente a França é melhor, né? Mas eu acho que a França pode sofrer muito nos duelos das laterais, pensando dobra lateral com dobra lateral. O que eu quero dizer com isso? A gente vai ter aí o duelo do lado direito de ataque da Espanha, o Lamine Yamal e o Pedro Porro, fazendo jogadas e ultrapassagens com o Digne e o Doué. Quanto que o Doué vai se doar ali defensivamente para ocupar esse espaço, né? Do outro lado, o quanto que o Dembélé vai ajudar o Koundé a marcar essa subida do Cucurella. Eu imagino que o De La Fuente vai trazer o Baena para tabelar muito com o Cucurella para aproveitar
não é que o Dembélé não marque, mas não é a mesma coisa que um cara que seja ali incansável na marcação. Então, assim, os jogadores de ataque da França, que puderam se poupar um pouco na marcação na maioria dos jogos, eles vão ter que se doar muito dessa vez. E vamos ver como é que eles vão se sair em relação a isso, né? Porque a Espanha tem essa qualidade mais, né? Na Espanha os 10 marcam. O Lamine Yamal é um cara que tem poucas concessões defensivas. Até tem um pouquinho mais agora, porque está voltando de lesão. Mas é um cara que também se doa na marcação. Então, eu acho que vai ser um duelo muito equilibrado. Eu acho que a França tem mais qualidade individual, mas eu acho que a Espanha tem um coletivo e um estilo de jogo que pode atrapalhar sim. Então, eu acredito num duelo bem equilibrado, que vai ser decidido ali no mínimo detalhe. E você, qual a sua opinião? Você acha que tem favorito? Você acha que a França é favorita, que a Espanha é favorita? Ou você concorda comigo que é um duelo onde está tudo em aberto, hein? Quero saber a sua opinião, deixe aí nos comentários. Tem muito vídeo aqui no canal para vocês acompanharem sobre futebol de seleções. Um grande abraço e até a próxima.